1 Samuel, capítulo 7, a partir do 5. Vamos ler até o 13, amém? Aleluia. Disse mais o Senhor a Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Esse versículo eu queria destacar, fala assim: tomou então Samuel uma pedra, fala comigo assim, uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Graças a Deus. Queridos, esse texto me empolga muito. Ele me mostra como que Deus é cuidadoso e poderoso quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nos consagramos para Ele. Se você ler o texto, o povo naquele contexto, eles estavam se arrependendo dos seus pecados. Eles estavam jejuando, eles estavam orando ali, reunidos como igreja, como nós aqui. E o inimigo, queridos, quando ele escutou isso, os filisteus, para quem não entende o contexto, os filisteus são o grande inimigo de Israel naquela terra prometida. É o inimigo que sempre se levantou para poder impedir Israel de alcançar aquilo que Deus tinha para eles. E naquele momento em que o povo estava congregado em Mispa, estava orando, estava jejuando, consagrando sacrifícios de holocausto ao Senhor, naquele momento, o inimigo falou assim: não, eu vou contra eles. Eu vou me levantar para guerrear contra eles. E naquele momento eles vieram, enquanto o povo sacrificava e orava, fala que eles se acamparam diante deles para poder pelejar, para poder guerrear contra o povo de Israel. Interessante que, naquele momento, quando Samuel clamou ao Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor escutou a oração de Samuel e do povo. E quando os filisteus chegaram, Deus trovejou, houve um barulho. Deus ele se levantou ele próprio para guerrear contra aquele povo. E aquele povo foi derrotado antes da guerra começar, queridos. E de repente o povo perseguiu, a palavra que eles perseguiram até uma próxima cidade, e ali destruíram aquele povo. E a palavra conta que nunca mais, no tempo de Samuel, os filisteus vieram contra o povo de Israel. E eu achei interessante que depois dessa vitória maravilhosa, realmente sobrenatural, como tantas outras que eu já fez na vida do povo de Israel, Samuel faz um ato que eu fiquei intrigado com ele. Samuel, ele pega uma pedra, eu não imagino que foi uma pedrinha não, tá, queridos? Imagino que foi uma baita de uma pedra bem grande, porque ele fala que ele levantou como coluna, então não foi uma pedrinha, foi uma rocha, a maior que eles conseguiram pegar, eu imagino. Ele pegou aquela pedra, a palavra de Deus fala assim: então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, nós estamos vivendo há muitos anos já
tempos de muita incerteza, tempos que você não sabe o que está acontecendo, o que não está, né? Desde antes do Covid, o Covid bagunçou mais ainda, aí parece que melhorou, aí vem um negócio de novo, nunca para. Cenários políticos incertos, cenários financeiros incertos, cenários familiares incertos. Nós estamos vivendo esse tempo, né? Eu creio que é o tempo dos últimos tempos. Estamos vivendo um tempo de muita incerteza. E o interessante é que nesse tempo de incerteza, queridos, muitas vezes nós damos ouvidos, sabe, a relatórios contrários àquilo que Deus prometeu para a sua vida e para a minha vida. Eu estava lembrando lá dos espias, quando eles foram espiar a terra. Todo mundo lembra a história, né? Eles foram lá espiar a terra, para ver se a terra era boa. Moisés os enviou, um de cada tribo, 12 tribos, 12 espias. E eles foram para poder espiar a terra. Fala, ver como é que é lá, né? Como um todo exército organizado, ele espia, ver como é que é o inimigo, para poder organizar a batalha. Mas a palavra conta que depois que eles foram, eles voltaram. Fala que 10 espias, com exceção de Josué e Caleb, 10 espias trouxeram um relatório muito negativo para aquele povo. E a palavra fala que aquele relatório inflamou o povo derreteu, ficou desesperado, queridos. Eles falaram, olha, a terra realmente mana leite e mel, a terra é maravilhosa, tudo que falou é verdade, mas lá tem gigantes. E aquele tem cidades fortificadas. Ele falou assim, ó, nós aos olhos daquele povo somos como gafanhotos, como insetos. E aquele povo, eles escutaram aquele relatório relativo, se derreteu o coração, esqueceram de tudo que o Senhor tinha falado e prometido para eles, e por causa daquele ato ali, eles começaram uma nova jornada, não entraram na terra, Deus não permitiu que eles entrassem na terra, aquela geração inteira. Então é interessante você entender, eu estava olhando e lembrei desse texto dos espias, porque Samuel fez algo diferente aqui, queridos, né? Coloquei uma frase aqui, nós devemos garantir que as vitórias que Deus nos dá jamais serão esquecidas. Nós devemos garantir que as vitórias que nós recebemos de Deus jamais serão esquecidas. Isso é algo que nós precisamos trabalhar conosco. Samuel falou, até aqui nos ajudou o Senhor, a gente não pode se esquecer disso, né? E eu me perguntei, por que Samuel, logo após aquela batalha, logo após aquela grande vitória que Deus nos deu, ele pegou uma pedra e ele ergueu um altar e ele falou assim, Ebenezer. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. A palavra Ebenezer em hebraico, o pastor fala grego, eu falo hebraico. Em hebraico significa pedra de ajuda, né? E ele colocou aquela pedra ali para significar algo tremendo. E eu falei, o que significa esse ato de Samuel? Porque isso é só um ato, né? A batalha já tinha passado, já tinham vencido os inimigos, já tinham derrotado. De repente ele pega ali um mato, ele pega uma pedra e ele coloca ali, e ele fala, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele ergueu ali uma pedra, uma coluna naquele lugar. E eu fiquei me perguntando, para que ele ergueu aquela coluna? O porquê daquele ato, né? É um ato que tem um significado muito importante, muito interessante, que Samuel fez naquele lugar. E eu queria compartilhar com vocês, entrando na nossa palavra agora, compartilhar com vocês 3 coisas que eu achei interessante. 3 lições que eu e você podemos tomar, né, desse ato que Samuel fez e que nós também devemos fazer em nossas vidas. Amém? Quantos estão comigo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Primeira coisa que eu queria falar é que aquela pedra era um marco de vitória. Fala comigo, marco de vitória. Depois que Samuel levantou aquela pedra, queridos, todo mundo que passasse por aquele caminho, eles iam olhar aquela pedra e falar assim, olha, foi aqui que o Senhor nos deu vitória contra o inimigo. Foi aqui que o Senhor nos levantou com trovões e com força e nos deu vitória sobre os filisteus. Então eles levantaram ali um marco e toda vez que passassem ali, né, eles vão lembrar que daquele tempo foi que o Senhor os permitiu ficar livre do ataque dos filisteus. O versículo 13, nós lemos falar assim, ó, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Aquela pedra era um marco de vitória. Um marco de vitória que é algo que você conquista e ninguém pode tirar de você. Como num torneio esportivo, por exemplo,
Um time vai lá e ele é campeão de alguma coisa. Ninguém vai falar que ele não é campeão mais. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Flamengo, time de 90% da igreja. Então vou dar esse exemplo para vocês. Foi campeão mundial há quantos anos, Wellington? Muitos anos, nem lembro mais, eu era menino. 81. Mas o que você fala? O Flamengo ele é campeão mundial. Coisa que o Palmeiras não tem. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que o Palmeiras não tem mundial, não tem nada a ver com esse assunto. Mas esse título que você tem, ninguém te tira isso. É seu. É um marco de vitória como tida. Rapaz, é uma vitória que você alcançou. Isso pode ser em várias áreas da sua vida. Né? Marcos de vitória são registros importantes que aconteceram na sua vida. Seja vou dar um exemplo, já que eu falei do Wellington aqui. O casamento do Wellington é um marco de vitória. Rapaz, ele não pode esquecer nunca desse casamento da vida dele. Eu falo pelo Wellington só. Por você. Um marco de vitória, um casamento bem realizado. Um filho que você recebeu é um marco de vitória. Sabe? Uma casa que você conseguiu comprar. Um carro que você adquiriu, que você queria. Né? Filhos bem criados. Uma viagem missionária que você sonhava em fazer e fez. Uma pessoa que foi liberta. Alguém que você pôde ajudar. Tudo isso são marcos de vitória na sua vida. Você tem que guardar aquilo ali no seu coração e falar, poxa, isso aconteceu na minha vida. Deus fez isso. Marcos de vitória são coisas que Deus fez na sua vida. Foi Ele que fez. Você sabe que foi Ele que fez. Você sabe que você não tinha condições de fazer. Você sabe que você não tinha como isso acontecer. Rapaz, os últimos 2 anos na minha vida, rapaz, eu tive tantos marcos de vitória. Em tantas áreas da minha vida. Que eu olho assim e falo, meu Deus, como que isso aconteceu? Eu falo com a minha esposa, eu falo assim, eu não sei. Rapaz, eu fico maravilhado com o cuidado de Deus em tantas áreas da minha vida. Por quê? Porque eu sei que foi Ele que fez, não fui eu. Eu não tinha capacidade, eu não poderia fazer, mas Ele realizou. Então isso para mim se tornou marco de vitória. Eu não esqueço disso. Eu não esqueço do que Deus fez. E aquilo ali me motiva, me anima. Toda vez que eu olho para trás, eu falo assim, poxa, olha o que Deus fez na minha vida. Toda vez que vem um tempo incerto, um tempo de dificuldade que eu estou vivendo, ou que você está vivendo, você olha e fala assim, não, mas Deus fez na minha vida. E Ele vai continuar fazendo. Deus não mudou. Então, é importante eu ter marcos de vitória, para que eu não me esqueça disso. Né? O Senhor, Ele instrui para nós a importância de nós intencionalmente, queridos, nos lembrarmos, né, do que Ele fez em nossas vidas. Eu queria ler um texto lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, versículos 5 a 9. Algo que ilustra um pouco o quanto que Deus mostra a importância de nós nos lembrarmos daquilo que Ele falou, daquilo que Ele fez. Por que isso, queridos? O ser humano, não sei se sou só eu creio que não, nós temos uma facilidade muito grande de nos esquecer daquilo que aconteceu em nossa vida. De esquecer daquilo que o Senhor fez, de esquecer daquilo que... Até o irmão. Vamos dizer que o irmão Maciel fez muita coisa boa para mim. Mas um dia ele fez uma coisa ruim. O que eu vou lembrar, queridos? Da coisa ruim que ele fez. Essa é uma tendência o quê? Humana. Todos nós somos assim. Sabe? Então Deus, sabendo disso, Ele nos ensina a lembrar. O texto fala assim lá em Deuteronômio. Fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E ele continua a falar assim, também atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Fala assim, escreve lá, por onde você andar, você tem que ver isso. Para quê? Para você lembrar do que eu te falei. O ser humano precisa disso, queridos. Precisa ter, sabe, algo para me lembrar. Algo para lembrar o que o Senhor fez por mim. O que o Senhor fez pela minha família. O que o Senhor fez pela minha casa. O que o Senhor fez na minha vida emocional, no meu casamento, com os meus... Eu preciso ter marcos, coisa que eu posso olhar e lembrar do que o Senhor fez. O Senhor sabe disso, por isso Ele nos ensina até escrever. Sabe, escreve, tem um filme, não sei se não sei como é que é em português, é negócio de oração lá, guerra de oração, quarto de oração, tem assim, né? Quarto de oração, com a velhinha. Rapaz, ela escrevia na casa inteira, onde ela andava, lembrava, você lembra das promessas de Deus, sabe? Escrever, né? Eu lembro que a Giovana era pequena, né, amor? Ela escrevia no quadro, tinha vários stick notes com versículos, lembrando ela a promessa de Deus para a sua vida. Isso é muito importante.
Você lembrar, porque facilmente nós nos esquecemos disso. Tá? Então nós precisamos estabelecer na nossa vida, queridos, marcos de vitória, de tal modo que quando eu olhar para trás, eu me alegre e lembre, olha o que o Senhor fez por mim. É isso que aquela pedra que Samuel ergueu era para isso. O povo passava assim, foi aqui, que o Senhor trovejou e expulsou o inimigo da nossa vida para sempre. Foi aqui. Então quando ele passava naquele lugar, ele lembrava disso. Então é importante lembrar que aquilo que Deus faz não pode ser desfeito, não pode, né? É algo completo, a obra de Deus é completa em nossa vida. Então ele falou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fala comigo, até aqui nos ajudou o Senhor. É isso que Samuel queria inculcar naquele povo, com aquele ato que ele fez naquela noite. E a segunda lição que eu pego disso aqui, é que aquela pedra era um altar de gratidão. Também era um altar de gratidão. Ao passar por aquele lugar, as pessoas também, que eles iriam se lembrar de como que Deus expulsou, sabe? E eles iriam encher o seu coração de gratidão, sabe? Muitas vezes, nós facilmente começamos a ficar reclamando da vida, sabe? Até de Deus alguns, né? Até de Deus reclama. Facilmente nós deixamos o nosso coração andar para esse caminho, queridos, né? E nos esquecemos facilmente de quantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Registra, querido, um diário de bênção na sua vida. Se você tem um costume de fazer um diário de bênção, não precisa ser no caderno, mas não pode ser no seu celular, vai escrever assim, o que Deus fez por mim esses dias para trás. Toda vez que Deus fizer algo grande, o Elton falou, olha, me casei com a Natália, meu Deus, não dá para acreditar. Ele escreveu lá. Toda vez que ele começar a desanimar, ele vai olhar e falar, poxa, eu casei com a Natália, rapaz, que coisa. São coisas que vão te fazer lembrar, que vão te animar, que vão mostrar um milagre, que é o caso que eu estou citando, um milagre na vida de uma pessoa, queridos. Isso é milagre. E eu não posso me esquecer nunca disso. Isso tem que trazer gratidão para o meu coração sempre, sempre, sempre. Nós precisamos criar na nossa casa, sabe, uma cultura de gratidão. Uma cultura de gratidão. O povo de Israel, quando eles peregrinavam, estamos lendo Êxodo, né? Quem está lendo Êxodo aqui? Eita, nós. Vamos ler Êxodo, gente. O povo de Israel, quando eles estavam ali, saíram, foram libertos do Egito, estavam entrando ali no deserto, peregrinando no deserto. Toda vez que acontecia alguma coisa que eles não gostavam, o pessoal começava a murmurar. Ai, meu Deus, vamos morrer aqui nessa terra. Ai, eu vou morrer de fome. Ai, aqui não tem carne. Ai, aqui não tem água. Se você acompanhar a história, meu amigo, aquele povo, até a gente que é, né? Eu não sou assim não, acho que a gente é também, mas aquele povo reclamava o tempo inteiro, queridos. E se você olhar a história, a forma que Deus libertou aquele povo do Egito, queridos, foi algo assim, rapaz, nós que não vivemos, nos empolgamos em ler a história. Imagina, aquele povo estava lá, eles viram as coisas acontecerem, eles viram as pragas atingir o Egito, eles viram o povo expulsar eles do Egito com despojo, com ouro, com riqueza, eles viram o mar vermelho abrir, viram que... Aí de repente fala, preferia voltar para o Egito, porque lá pelo menos eu tinha comida, preferia voltar para o Egito, porque lá pelo menos eu tinha água, qualquer coisinha eles se lembravam, começavam a murmurar. Sabe por quê, queridos? Eles esqueceram o que Deus fez na vida deles. Eles não estavam agradecidos pela libertação que Deus fez na vida deles. E muitas vezes eu e você começamos a fazer igualzinho a eles. Ai, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ai, porque eu queria tanto. Poxa, olha para trás e vê o que Deus fez na sua vida. Olha de onde que Deus te tirou e para onde que Ele te trouxe. Que eu tenho certeza que o seu coração vai se encher de gratidão. Que o meu coração se enche de gratidão quando nós fazemos isso. É importante lembrar o nosso coração disso. Lembrar disso, criar essa cultura de gratidão em nossa casa. Salmos capítulo 9, versículo 1, 2, 10 e 11, eu queria ler com vocês, fala assim, o salmista fala assim, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, e cantarei as tuas maravilhas. Eu vou falar das tuas maravilhas, eu vou contar para os outros as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Fala para o povo os feitos de Deus. Outro Salmo 118, versículo 1, 14, 17, fala assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Não morrerei, antes
viverei e contarei as obras do Senhor. Nós devemos contar aquilo que Deus fez na nossa vida, queridos. Contar, o salmista, viverei e contarei as obras do Senhor. Viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Eu preciso estar sempre dando testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E o Senhor me lembrou isso essa semana, lembrou meu coração essa semana. Às vezes a gente fica preocupado, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo algumas coisas, o porquê disso, o porquê daquilo. E você começa a se preocupar e a ficar ansioso por algumas coisas que estão acontecendo. E o Senhor vem entrar no coração e fala assim, lembra aquilo que eu fiz? Olha quantas coisas que eu fiz. Conta, não só se lembra, mas conta para as pessoas o que eu fiz na sua vida. E você vai se lembrar do Deus que eu sou. É importante eu lembrar o meu coração disso o tempo inteiro, queridos. Contar, lembrar, sabe? Aquilo que Deus tem feito na minha vida, levantar altares de gratidão, das bênçãos que foram dadas na sua vida. Tem uma canção antiga, eu não sei se vocês lembram, o pastor Márcio lembra com certeza, que é da época dele. Talvez também o Wellington, já que está falando dele, a Adélia, né? Que era da Bleia. A Carol, que era da Bleia, também talvez lembra. É um cântico do cantor cristão. É um hino, como diz uma irmã minha. É um hino da harpa, né? E ele fala assim, ó. Só primeiro, eu vou cantar não, tá? Ele fala assim, ó. Se da vida as vagas procelosas são. Bonito, né? Procelosas são. E se com desalento julgas tudo em vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Como é que é, pastor? Conta as bênçãos, conta quantas são. Pastor, lembra? Recebidas da divina mão, ô glória. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. É importante a gente lembrar o nosso coração daquilo que Deus fez. Que conta as bênçãos, esse corinho, ou hino, né, como diz a irmã minha, né, um hino, um corinho dizia, né, preso. Quando você começar a falar, você vai se surpreender o quanto que Deus já fez na sua vida. Sabe qual é o nosso problema? A gente não lembra disso. A gente só olha para o que está acontecendo agora. A gente olha para o mar na frente e fala, morremos. A gente olha com dificuldade e fala, vou morrer de fome. A gente olha por uma luta na vida familiar, meu casamento vai acabar. A gente só olha o que está acontecendo e esquece de olhar para aquilo que Deus já fez. E também porque Ele prometeu que Ele vai fazer, queridos. Porque Deus é um Deus imutável, Deus não muda, né? Até aqui, Ele tem nos ajudado. E o terceiro ponto que eu peguei é que aquela pedra era um trampolim de fé. Fala assim, trampolim de fé. Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel podia crer que Deus, aquele Deus que havia livrado eles do inimigo, Ele continuaria fazendo e livrando dali para frente também. Ao se lembrarem daquilo, eles diriam, a fé nossa, a fé daquele povo, como a nossa fé, ela seria aumentada, ela seria elevada, né? Porque Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda, aleluia. Deus continua sendo o mesmo. Aquele mesmo Deus que libertou o povo de Israel dos filisteus, aquele mesmo Deus que deu a bênção para o Wellington se casar com a Natália, aquele mesmo Deus, né, que me deu filhos lindos, que me deu um casamento lindo, que me deu um emprego maravilhoso, que me deu possibilidade de viver uma vida numa igreja linda como essa, de estar congregando aqui com os irmãos. Isso é Deus que deu. O mesmo Deus, Ele continua fazendo, Ele continua trabalhando, Ele continua agindo, né? A palavra de Deus fala em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, fala assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Números 23, 19 fala assim, Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Olha para o seu irmão, porventura, se Deus prometer, Ele vai deixar de fazer, queridos? Você acha isso realmente? Ou tendo Ele falado, Ele não cumprirá? Você acha isso realmente? Por que que às vezes nós agimos com esse pensamento em nossa vida? Por que que às vezes nós andamos como se nós não acreditássemos que Ele vai fazer o que Ele prometeu? Por quê? Já pensou sobre isso? Por quê? Ele já fez muito. Ele continua fazendo muito. E Ele prometeu que Ele vai fazer muito mais, mas a gente continua, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Olha aí o que estão falando, olha a notícia, olha o calendário, olha... E a gente começa a ficar o quê? Desanimado diante da circunstância, porque a gente esquece aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Hebreus 13, 8 fala assim, Jesus Cristo, ontem, hoje
é o mesmo e o será para sempre. Nós devemos olhar, ao olhar nossas conquistas, querido, nós precisamos, né, ver os avanços que nós alcançamos. Né? O nosso coração tem que crer naquilo que Deus pode fazer. Toda vez que eu olho para trás e eu lembro daquilo que Deus fez, isso vai servir para mim, né, como um trampolim para a minha fé. Eu vou olhar e falar, meu Deus, Deus fez isso na minha vida, Ele vai fazer muito mais. Eu não sei vocês, quando vocês estão numa reunião, num culto, ou numa reunião com amigos, e alguém te conta um testemunho impactante que aconteceu na vida, um milagre. Rapaz, naquela hora sua fé fica, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, né? A gente enche o nosso coração de fé quando a gente escuta um testemunho de milagre, algo sobrenatural que aconteceu. Né? Ontem, a Giovana, ela está lá na Amazonas, né? Virou missionária na Amazônia agora. Ela está lá já há 3 semanas na Amazônia, e um momento maravilhoso para ela, e ela toda hora fica mandando o que está acontecendo, né? E ela mandou um texto ontem, fala, pai, eles estão numa conferência lá agora na igreja, lá ministrando lá, e ela falou, pai, eu acabei de ministrar um louvor aqui. E enquanto a gente estava ministrando louvor, ela falou, um prayer set, um louvor e oração. Ela falou, pai, a gente estava ministrando louvor, enquanto, ela mandou até um áudio para a gente do louvor que gravaram, só o áudio, né? Ela falou, enquanto a intensidade da música aumentava, pai, um demônio se manifestava no meio do povo. Toda vez que levantava o louvor, um demônio, ela falou, foram 10 vezes, 10 demônios se manifestaram, pai. Ela falou, eu estou impactada, porque... Aí você escuta e fala assim, uau, sabe, nos empolga, não? Ela me contando o testemunho que ela estava vendo lá, ela me contando empolgadíssima, e eu, uau, 10, por quê? Porque isso empolga a gente, isso aumenta a nossa fé, queridos, isso aumenta a nossa fé. Aí na hora que você vai cantar, você vai levantar, vou levantar a voz também para esse demônio sair, por quê? Porque aconteceu lá, porque não vai acontecer comigo. Isso aí é importante você contar as suas bênçãos. Você falar daquilo que Deus fez na sua vida. Você contar o seu testemunho. Você lembrar para as pessoas o que Deus é e como é que Ele age, a forma que Ele fez, o milagre. Por quê? Porque isso vai aumentar a sua fé e a fé de quem está ouvindo. Toda vez que você conta, você aumenta a fé. Eu achei muito maravilhoso ela contando e eu fiquei assim, nossa, né? Eu fiquei empolgado. Por quê? Porque vê que Deus continua agindo, queridos. Só louvando, ela falou que estava louvando e tal. Sabe quando a música está aqui, a bateria cresce, a música cresce? Quando a música crescia, alguém, bum, se manifestava um demônio no meio. Não aguentava a glória, a presença de Deus. Isso nos empolga, queridos. Isso nos empolga. Estou falando numa igrejinha no meio do Amazonas. Não estou falando, né, coisa no meio do Amazonas. Uma igreja abençoada, a igreja da paz é abençoada lá. Mas é tremendo você escutar isso. Isso que aumenta a sua fé. Então, esse marco, aquela pedra que Samuel colocou ali, foi para que quando as pessoas passassem, falassem assim, nossa, Deus vai fazer mais ainda. O mesmo Deus que me livrou, que livrou Israel. E aquela pedra, ela não ficou lá um dia. Ela ficou lá. Durante não sei quantos anos. Ficou lá. Toda vez que alguém passava, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Toda vez que alguém passava, lembrava aquilo que Deus tinha feito na vida deles. É importante nós lembrarmos disso. As nossas experiências, elas vão ser esse trampolim de fé, que vão nos levar a lançar a nossa vida, né, nos braços do Pai. Já viu uma criança quando papai fala assim, vem cá, filho, né, e ele dá aquele pulo, né, sem medo. É assim que eu e você temos que ser, queridos. Quando Deus te dá uma palavra, você tem que pular e fazer. Você não tem que olhar assim, olha só. Quando uma criança estava lá no Life Group, lá estava o Samuel, né? Samuel do Bruno, subir em cima assim. Aí, ele ficou meio assim, né? Meio desconfiado, né? Acho que ele não confia muito em mim, não. No pai dele, pular comigo e falar, será que ele vai me segurar? Por quê? Porque o pai já está acostumado a fazer isso com o pai. Ele pula, o pai segura. Você acha que ele preocupa? Se por acaso eu pular e meu pai sair, será que ele pensa isso? Você acha, não? Rapaz, ele vem na carreira e pega aí, me segura. Eu preciso ter esse mesmo sentimento com relação ao meu Pai Celestial. Na hora que ele fala, faz algo, eu falo, eu não vou lá, mas o negócio está meio estranho ali, né? Prega a palavra para aquele irmão ali. Mas ele tá meio esquisitão ali, acho que ele não vai receber não. Deus falou para eu lá e prega a palavra. Ele vai falar assim, começa um negócio novo ali. A economia não está das melhores. Não. É para começar? Eu vou lá e começo um negócio novo. Eu preciso fazer aquilo que Deus me manda fazer e pular na promessa que Ele tem para mim, sem medo. Sem preocupar, sem olhar para a circunstância. Eu tenho que olhar para onde? Para o que Deus já fez.
Toda vez que eu olhar para o que ele já fez, isso vai me impulsionar a fazer algo novo para Deus. A me lançar naquilo que ele tem me pedido ou me incentivado a fazer. É importante eu lembrar isso. Então é importante eu coloquei aqui, repita sempre o seu testemunho para as pessoas. Sabe? As suas conquistas, seus avanços. Repete sempre aquilo que Deus fez na sua vida. Conta o testemunho da sua vida. Engraçado, ontem eu estava conversando com o Pedro. Chegou aqui hoje. Ontem, né? E eu estava sentado à tarde lá em casa conversando com ele. E não sei porquê, eu comecei a falar da vida quando eu cheguei aqui. Comecei a lembrar do que Deus tinha, como que Deus tinha feito algumas coisas na minha vida. Quando eu cheguei aqui, e durante um período eu comecei a contar. Enquanto eu contava para ele, depois eu fiquei refletindo. Eu falei, uau, como que Deus é tremendo. Eu comecei a lembrar meu coração daquilo que ele tinha feito. Como que ele fez, o porquê que ele fez. O que eu estava falando para ele, que aconteceram coisas ruins na minha vida, coisas que eu não entendia o porquê, que eu cheguei até a questionar a Deus o porquê daquilo, e que logo depois aquelas coisas transformaram numa bênção muito maior do que eu podia imaginar. E eu descobri, depois de algum tempo, ao conversar, eu descobri que se não tivesse acontecido aquela coisa ruim, eu não teria recebido aquela oportunidade maravilhosa na minha vida. Para uma acontecer, a outra teve que acontecer também. Mas eu não entendia, não conhecia. E eu contando para ele, depois eu fiquei sozinho. Eu falei assim, uau, Deus quando ele faz perfeito. Eu preciso confiar nele. Mesmo quando parece que está estranho, eu preciso confiar que ele é perfeito. E o que ele fala, ele cumpre. Então, ao contar meu testemunho, a história de vida, para ele, meu coração se encheu de alegria. Meu coração se encheu de alegria. E tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Meu coração se encheu de alegria. Por quê? Porque aquilo que o Senhor prometeu, eu preciso repetir, falar, para poder instar fé no coração das pessoas e também no meu coração. Amém? Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um texto que está lá em Hebreus capítulo 13. Um texto muito interessante que eu queria, e o Senhor ministrou isso no meu coração hoje pela manhã. Não estava no meu esboço, não estava nada. E hoje pela manhã, enquanto eu estava ali, né, tomando um cafezinho e sentado na mesa, lendo ali um pouco, o Senhor lembrou meu coração disso. Eu senti de compartilhar um pouco sobre isso também, já que nós temos tempo para isso. O Senhor me falou um pouco sobre contentamento. Porque a gente está falando de ter um trampolim de fé, de acreditar. E o Senhor colocou no meu coração, essa palavra eu creio que é para mim, e pode ser para você também. Ele me falou um pouco sobre contentamento. O que é contentamento? É você estar contente e feliz com o que Deus te deu. Contentamento é estar feliz, independente da sua situação. O texto lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, e nunca, jamais te abandonarei. O apóstolo Paulo, queridos, quando ele fala aquele texto famoso, né? Ele fala assim, que eu aprendi a viver tanto na falta, quanto na abundância, tanto na riqueza, quanto na pobreza. Eu aprendi a estar contente da forma que eu estou vivendo. Né? O cristão, eu e você, nós precisamos ter contentamento em nosso coração. Contentamento não é comodismo, tá bom? Não confunde contentamento, tá bom, não vou fazer mais nada não. Não, nós somos um povo que vence, que prospera, que cresce. Nós somos um povo que luta para a coisa acontecer. Mas seja lá qual for a situação que eu estou, eu preciso estar contente e feliz com ela. Eu estou milionário, estou feliz. Eu estou com dificuldade para poder pagar as contas do mês, estou feliz. Isso não influi a minha vida, isso é contentamento. O Paulo fala isso, aprendi a viver. Aprendi, isso não se nasce, tá bom, queridos? Você aprende a estar feliz com o Senhor. Você aprende a ter contentamento com o Senhor. É importante eu aprender isso, sabe? Deus, Ele tem um plano para a sua vida que não é para a minha. E Ele tem uma vida para mim, e Ele tem um plano para a minha vida que não é para a sua. Né? Não se compare com a vida dos outros. Não olha para a vida dos outros, querido. Né? É lógico que a gente só compara com quem é melhor, aparentemente melhor do que nós. Ninguém compara com o pior, né? Se você está ali e está andando com um Fiat Uno,
Você fala, olha, pô, eu queria tanto um golzinho daquele cara ali, né? Por que eu não consigo, Deus, né? Aí você não olha para aquele cara de bicicleta, você não compara com ele, não, você compara só para frente, né? Por quê? O ser humano é isso, sempre, sabe, para de comparar. O que Deus tem para você é para você, queridos. O que Deus tem para mim é para mim. Então vamos ser contentes com o que Ele te deu. E sempre levantar, falar assim, olha, Deus me deu uma família maravilhosa. Deus me deu filhos lindos. Deus me deu um emprego bom. Deus me deu a oportunidade de vir para essa terra. Isso é uma oportunidade, isso é um privilégio. É um privilégio. Eu estava conversando com o Pedro e com a Thalita ontem. Eu fiquei, meu Deus, sabe? Contando a realidade do Brasil, assim, coisa. Eu falei assim, não, mas é até difícil de acreditar, porque já tem 20 e poucos anos que a gente nem lembra mais como é que é a realidade do dia a dia. É uma bênção estar aqui. Então seja feliz. Seja contente com isso. Não fica, sabe, reclamando, murmurando, como aquele povo ali fazia também no deserto ali, né? Não faça isso, porque a murmuração, ela entristece o coração de Deus. Lá em mais um texto para você, para terminar, fala assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8, fala assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O resto é lucro, queridos. Tem seu sustento. Tem uma casa, um teto para morar que a gente fala. Seja contente e feliz. O resto é resto. Se o Senhor quiser te dar mais, vai te dar muito mais. Ele pode dar muito mais. Mas seja lá a situação que eu estou vivendo hoje, eu preciso estar contente com o Senhor. Ter contentamento, ser feliz. É importante então lembrar nosso coração. Então eu coloquei para você, para a gente encerrar, fala assim, ó. Ao garantir a memória das vitórias que Deus nos dá, estamos construindo marcos de vitória, altares de gratidão e trampolins para a nossa fé, de onde poderemos nos lançar para desafios ainda maiores. Marcos de vitória, altares de gratidão e trampolim para a nossa fé. Toda vez que você se lembra daquilo que Deus fez, que você conta as bênçãos, uma a uma, você vai ficar surpreso com o que Deus já fez na sua vida, queridos. Eu falo com um amigo meu, ele fala muito para mim. Ele fala assim, rapaz, na hora que eu olho de onde que Deus me tirou, não acredito que eu estou aqui não. Não dá para acreditar o que Deus fez na minha vida. É esse o sentimento que eu e você temos que ter o tempo inteiro. Pai, não acredito que Deus fez na minha vida, não. Não é ficar, ai, eu queria tanto lamúria. Não. Rapaz, o que Deus, da onde Deus me tirou e para onde que Ele me trouxe. Meu Deus, como eu sou grato. Não dá nem para acreditar. Eu sei que eu não poderia ter feito isso, mas Ele fez, porque Ele é bom. Então eu lembrar o meu coração disso vai me preparar para coisas maiores que Deus tem para nós. Amém? Importante lembrar, vamos concluir aqui com a ceia do Senhor. Eu queria que os diáconos trouxessem os elementos aqui. E eu não ia estar falando sobre a ceia hoje, nem ministrando a ceia hoje, mas enquanto eu conversava com o pastor lá hoje, um pouquinho antes do culto, eu falei para ele que pela manhã eu tive uma direção da ceia, e ele falou, não, então vai e faça a ceia, ministre a ceia. Porque a ceia, querido, nada mais é do que um altar. O que é a ceia? Para que eu faço a ceia? Para que ritual que é esse? Já pensou sobre isso? Já foi falado várias vezes sobre isso, não já? A ceia. Vou pegar aqui um copo de vinho, de suco de uva, nós é bem crente, com um pãozinho, vou comer. E aí? Para que isso? Qual o significado disso? Será que significa a mesma coisa que Samuel colocou aquela pedra lá e falou assim, olha, lembra disso. Quando Paulo está falando sobre a ceia, ele fala assim, ó, fazer isso em memória de mim. Isso aqui tem um significado tremendo, queridos. Quando você pega o seu cálice e pega o seu pão, você olha para ele e fala assim, meu Deus, o que o Senhor fez por mim? Meu Deus, este sangue, a palavra fala, representa o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. O pão representa o corpo de Jesus que foi massacrado, machucado por causa de mim e de você. Então isso aqui é um memorial. Isso aqui me faz faz de memória daquilo que Deus fez por você.
Então toda vez que nós pegamos aqui o nosso cálice, nós levantamos e nós oramos e participamos, é para quê, queridos? É para lembrar. Sabe por que Jesus fez isso? Isso não te esquecer, sabia? O ser humano que esquece muito fácil as coisas. Por isso que ele falou assim, ó, levanta o memorial. Toda vez, ele fala, toda vez que vocês se reunirem para partir o pão, façam memória de mim. Lembra de mim. Lembra do que eu fiz por vocês. Então isso aqui, como aquela pedra que Samuel ergueu no meio do deserto, ali entre Mispa e Sem, é para lembrar o nosso marco de vitória, quando Jesus venceu a nossa vitória lá na cruz. Amém? É para também levantar no meu coração um altar de gratidão, pelo que Ele fez por mim, pelo preço que Ele pagou, que eu e você não poderíamos pagar, não tínhamos capacidade nenhuma para pagar, mas Ele foi lá e pagou. Então o que tem geral que em mim? Gratidão. Fala, meu Deus, como eu sou grato pelo teu corpo e pelo teu sangue que foi derramado na cruz. Mas também, ela também dá um trampolim de fé. Meu Deus, se o Senhor morreu por mim, quer dizer que todas as promessas que o Senhor tem para mim, elas vão se cumprir. Porque o Senhor não é um Deus que mente, o Senhor não é um Deus que muda. A tua palavra ela é perfeita, ela é fiel. Então toda vez que eu pegar esse cálice aqui, eu preciso lembrar daquilo que Deus fez na minha vida. É isso que é o objetivo disso. Da mesma forma, aquilo que Samuel fez. Da mesma forma, aquilo que você pode fazer na sua vida. Olhando para aquilo que Deus te deu, para as bênçãos que Deus te concedeu, e falar, meu Deus, obrigado, meu Pai. Nunca vou me esquecer daquilo que o Senhor fez por mim. Eu nunca vou me esquecer daquilo que o Senhor tem feito por mim. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha comunidade, em nome de Jesus, amém? Obrigado, meu Jesus, pelo teu amor. Obrigado, meu Jesus, pela misericórdia do Senhor que tem sido derramada sobre nossas vidas todas as manhãs. Obrigado, Senhor, por cada bênção, por cada dádiva. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por nossa família. Obrigado por nossos filhos. Obrigado, meu Pai, por nossos empregos, por nossas empresas. Obrigado por esta igreja maravilhosa. Obrigado por este culto. Obrigado, obrigado, meu Pai. Temos um coração nesta manhã cheio de gratidão por tudo que o Senhor já fez. E temos a certeza que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas na nossa vida. Por isso vamos sempre nos lembrar, meu Pai, daquilo que o Senhor fez, com muita gratidão, com muita alegria, meu Pai, e também, meu Deus, com muita fé naquilo que o Senhor prometeu que vai continuar fazendo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus.